lá. Eu estava explicando, Aline, enquanto o pessoal nem quer dizer, o pessoal estava, que a gente estava conseguindo aí a conexão, que é o porquê que eu procurei, né, uma nutricionista oncológica. Você não é só uma nutricionista oncológica, mas você também é uma nutricionista oncológica. E que, caramba, eu procurei nutricionista a minha vida inteira de esporte, né, e tudo mais ligada nessa hora. E agora que eu precisei realmente, que eu vi a importância que é, a gente sabe da importância do alimento na nossa vida e a gente tem esse amor, esse afeto pelo alimento. E desde a gente tem, você fez várias perguntas interessantes para mim quando eu fui na sua consulta, aquela coisa afetiva, desde a época da minha avó, essa ligação que a gente tem. E aí, só numa hora assim, de repente, de doença, ou então que a gente cai a ficha que fala, caramba, né? Para algumas pessoas como eu, alimento é uma questão de remédio, é uma questão de saúde, e às vezes a gente tem que se reconectar com tudo isso. Então, Aline, eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente. Muita gente esquece que a nutricionista, que existe uma nutricionista oncológica que está cada vez mais importante aparecendo esse tipo de segmento, é isso? Sim, na verdade, eu nem sei se as pessoas esquecem ou se elas não sabem que Também. existe essa especialidade. Realmente é uma especialidade, digamos, nova, que tem crescido, devido também à demanda, e hoje a ciência ela tem avançado, os estudos, né, cada vez mais estão demonstrando a ligação da alimentação com o desenvolvimento de câncer ou, né, contribuindo para potencializar o tratamento oncológico. Então, essa necessidade ela passou a ser observada. Aqui na nossa cidade, aqui na Baixada, é ainda mais desconhecido, né? Em regiões como São Paulo, né, isso já é mais difundido. Mas realmente, por que ter um profissional nutricionista especializado, né? A nutricionista não cuida da alimentação, não é a mesma coisa? E não, né? Na verdade, da mesma forma, vou dar um exemplo, da mesma forma que quando você tem câncer, você não vai num gastro, você vai num oncologista, num mastologista. Sim. Quando você procura um profissional multidisciplinar para te ajudar nessa caminhada, é necessário também que ele tenha essa especialidade, porque câncer não é tudo igual e as orientações para cada tipo de câncer também não são iguais. Então, uma conduta nutricional especializada, ela vai poder fornecer para o paciente uma maior qualidade de vida e melhorar o desfecho do tratamento, mas também uma conduta inadequada não somente vai comprometer a qualidade de vida do paciente, como compromete o tratamento e também o prognóstico. Então, isso é muito sério, né? Então, é muito importante que você procure um profissional que você se sinta confortável, que você confie e que saiba, né, Comigo aconteceu exatamente isso, que eu achei interessante, que eu, por acaso, levei os exames de sangue para consulta e levei também o exame que eu achei que foi fundamental, que é aquele exame do PCR, que a gente chama o meu tipo de câncer, para quem tem câncer, o tipo de câncer, que é o tipo 2, o meu, e que tenha aquele laudo, vamos dizer assim, que tem a progesterona, o estrógeno, a porcentagem, e foi graças a isso, esse exame, que você pôde analisar o meu tipo de câncer, e com isso você conseguiu fazer um estudo, olha, para você esse tipo de alimento é mais adequado ou não. A gente não tem nem noção disso, né? Que é o que exatamente que você está falando. Então, às vezes, quem for uma nutricionista oncológica, é legal de estar levando esses exames, porque justamente você está fazendo um estudo científico até, de tudo ali. Olha, isso faz bem para você, isso não faz bem para você. É muito interessante, realmente. É uma coisa que a gente ficou lá, o quê? 3 horas batendo papo, conversando, e super interessante, né? E é o que você falou. Às vezes, a pessoa tem um tipo de câncer e fala assim, olha, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, isso, mas de repente o que é bom para ela não é bom para mim. Não é isso? Exato, exato. E na hora também de tomar uma conduta, né, formular ali uma conduta dietoterápica, é importante levar em consideração a individualidade, o comportamento tumoral, ou seja,
o subtipo do câncer que você tem, né? Quando a gente fala em câncer de mama, temos aí pelo menos 3 subtipos, né? Que se diferem, tanto que para o oncologista, quando ele pede o exame de imunohistoquímica, é justamente por isso, até para ele conseguir prescrever o melhor tratamento para o seu caso. E então a gente leva em consideração isso também, mas também eu levo em consideração a sua individualidade, Vanessa, ou seja, física, biológica, comportamental, porque isso é muito importante para não tirar aquela dieta de gaveta também, né? Então, eu sei o que é bom, então toma aqui, segue, se vira. Não, não é assim. Eu preciso entender como é a sua relação com a comida, como você foi construída, então por isso das perguntas desde a sua infância e tudo mais, justamente para entender como que você chegou até aqui e a partir de agora, qual é a sua relação com o alimento e como vai ser esse processo, essa adaptação, para que, claro, você vai evoluindo também na alimentação e chegue no que seria ali o mais adequado, o ideal, né? Então, tudo isso deve ser observado. Eu tenho que mandar um beijo pro pessoal que tá entrando. Até meu professor de samba, o Aleph, entrou. Olha só que coisa linda! A Tita do samba também, a Flávia, o pessoal Ana Cris da minha turma aí de Canoa Havaiana, que por sinal, alimentação e esporte, eu acho que é fundamental para esse processo de cura, como prevenção também de qualquer tipo de doença. E também, né, a gente conversou sobre isso e para prevenção também do câncer, mas também para a gente estar no tratamento com câncer. E como você falou, eu estava comentando antes do pessoal que a gente, na questão da nutrição, tem várias fases que a gente está até que conversar. Eu estou em tratamento com a Aline. Provavelmente, como eu falei para você, a minha cirurgia, mastectomia, deve ser no dia 15 de outubro. E o médico, como você falou, pediu para que eu emagrecesse, porque eu estou com o colesterol alto e aquela bendita, né, gordura visceral. E é interessante, porque quando eu falei assim, nossa, eu tô com câncer, então eu tenho que, não posso emagrecer, então tem que me alimentar. As pessoas, né, olha, você tem que comer muito bem agora, você não pode fazer regime, você não seja louca de fazer dieta, você não pode fechar a boca. E não, eu levei uma bronca do médico. Eu falei assim, menina, você tem que comer direito, tem que fazer o regime o máximo que você puder. Olha como a gente não sabe de nada. E aí, sim, por isso que é fundamental a gente, num profissional como você, para você, olha, Vanessa, você tem que comer isso, aquilo. E é interessante que para você, que é bem difícil, que você teve que equilibrar a minha alimentação para manter a minha imunidade, por causa do processo que eu estou passando, e ao mesmo tempo emagrecer. Exato. E isso é importante, fechar esse quebra-cabeça. É interessante isso que você comentou. Porque realmente tem ali um objetivo maior, que é você conseguir seguir ali o tratamento proposto. Então, imunidade fortalecida, diminuição dos efeitos colaterais, porque senão o tratamento pode ser interrompido, um melhor desfecho cirúrgico, mas também tem, né, a parte comportamental, a parte emocional que está envolvida, tem essa questão, né, essa particularidade, né, também que é importante ser levado em consideração, que no seu caso é o emagrecimento para um melhor desfecho cirúrgico. Então, nós temos que juntar todas essas peças para um melhor prognóstico. E não necessariamente isso é simples ou fácil, né? Até porque a gente também está lidando com um ser humano que é complexo, que o emocional ele acaba interferindo também, então nós temos, né, que levar em consideração isso também para as melhores orientações, metas, né, e planejamento alimentar. E então realmente é desafiante, mas é lindo de ver a evolução do paciente, como que a alimentação ela contribui, né, de maneira positiva para o tratamento. Às vezes, né, eu recebo de maneira indireta os elogios dos médicos, né? Quando a coisa mais legal é quando o paciente vem falar, nossa, o meu médico perguntou o que eu estava fazendo, porque meus exames estão ótimos, né? Porque, então, assim, é muito legal de ver isso, falar, caramba, olha só como a comida, ela realmente interfere, tem esse impacto, né? E Vanessa, isso que você comentou também é interessante, até para desmistificar,
que a atividade física ela é bem importante durante o tratamento oncológico, né? Então, a visão que você teve, né, do não, eu preciso me alimentar muito bem, eu não posso emagrecer de jeito nenhum, é a mesma questão quando é ligada à atividade física. Não, agora não é o momento de você fazer atividade física. Pelo contrário, hoje nós sabemos, claro, isso é individual, é necessário avaliar a condição do paciente, né? Mas assim, a atividade física, o ato de você se movimentar é muito importante para a preservação de massa muscular, aumento de imunidade, maior qualidade de vida, menos fadiga durante o tratamento. Então, é recomendado até fazer essa junção alimentação e esporte, né? Sim, os meus 2 médicos passaram, tanto o mastologista como o cirurgião plástico que vai fazer a operação junto com ele, eles falaram que eu devo fazer exercício físico, e inclusive o pessoal da Canoa Havaiana, que também está aqui participando, a Mara, que é minha amiga, que é personal, o pessoal do Dragon Boat também. Em relação à remada, a gente até um dia eu vou acabar falando mais pra frente, a Flávia que rema também, a Flávia Lovecchio, é considerado o esporte mais benéfico em relação às mulheres sobreviventes do câncer de mama, né? Porque ele faz esse movimento e ele acaba ajudando muito nessa, como é que se diz? Ele acaba desinchando o braço na parte dos linfonodos e tal, e ele acaba dando essa força e ajudando na imunidade. Então, essa combinação do alimento com o esporte é uma combinação que realmente acaba salvando, vamos dizer assim, a vida, porque a gente sabe que a energia positiva mexe também com a imunidade da gente, né? Acho que tem tudo a ver. E olha como eu tô com boa paciente, olha que eu separei. Eu sei que tem que ser pouco, com parcimônia, mas ó as castanhas. As frutas secas que eu posso, com parcimônia, né, gente? Não muito. Nossa, E meu suquinho, ó, que você falou que eu posso tomar os meus suquinhos, detox e tudo mais. O pessoal, o Tico mandou pra mim lá do Estética, e o meu pão super integral que eu falei pra você, que o Kaique tá aí da Formada 013, mandou que é amigo, tudo amigo, gente. Ele ficou mandando pra mim pra eu experimentar, mas eu faço tudo de acordo com a regra, que a gente tem que seguir o que a nutricionista fala. Não, mas você tá seguindo direitinho. E muito legal isso, porque assim, esses alimentos, né, que você acabou mostrando agora, em primeiro lugar, o que a gente consegue observar, né? Então, trazendo uma fotografia para quem está assistindo a nossa live. São alimentos naturais, ou seja, comida de Deus, comida da natureza. Quanto mais natural a alimentação durante o tratamento, melhor. Porque não só você vai estar se beneficiando dos nutrientes desses alimentos, mas como também você vai estar evitando consumir substâncias ali químicas, né, provenientes de alguns produtos ultraprocessados, alguns conservantes, realçadores de sabor, corante, né, que pode ser danoso, sim, para o tratamento. Então, esse é o primeiro passo, é olhar ali o que você está comendo e falar, puxa, olha só que legal, só ingredientes naturais. E também essa combinação que você mostrou ajuda muito na imunidade, que é o que todo mundo quer durante o tratamento, né? As pessoas ficam muito preocupadas com a imunidade, né? Então, realmente, ali essa combinação que você mostrou é bem interessante. E o que é interessante também é a questão da nutrição, né, Aline? Que muita gente, quando faz, dependendo depois que faz a quimioterapia, ou então a imunoterapia, a hormonioterapia, também muda a alimentação para a pessoa sentir menos o efeito, é isso? Não passar tão mal. Sim, na verdade, a alimentação preventiva, né, então o que a gente faz antes do tratamento, já é pensando em diminuir essas toxicidades, né? Então, não somente mudando a característica da alimentação, mas até mesmo introduzindo alguns alimentos, algumas substâncias que podem contribuir para a prevenção. Vou dar um exemplo. O gengibre, dentro de uma quantidade adequada, ele tem uma ação preventiva antiemética, ou seja, durante a quimioterapia é comum náuseas e vômito, né? Então o gengibre ele acaba sendo um grande aliado. Então ele previne ou pelo menos ele contribui para a diminuição do grau dessa toxicidade. Então isso seria uma alimentação pensando na prevenção dos efeitos colaterais. Contudo, durante o tratamento existem também estratégias que nós utilizamos e mudanças na alimentação
para cada efeito colateral. Então, se a pessoa apresenta uma constipação, uma diarreia, distensão abdominal, inchaço, então a alimentação ela vai sendo moldada de acordo com esses efeitos colaterais, a fim de minimizar isso, né, para que o paciente ele possa ter uma maior qualidade de vida, mas também para que ele possa aguentar até o final o tratamento, que é o objetivo. Porque a gente sabe que dependendo do tratamento, dependendo do tipo de câncer, tem gente que emagrece muito, tem gente que tem muito enjoo. Para quem não sabe, a minha mãe teve câncer de mama. No caso, quando ela descobriu, ela já estava com metástase, né? Já estava bem avançado, então ela não conseguiu sobreviver. Mas ela sofreu muito, né, com a quimioterapia. Isso foi há 10 anos, então hoje em dia o tratamento mudou, né? A gente sabe que evoluiu muito, graças a Deus. Mas eu lembro que foi um sofrimento para ela, que ela sentia muito enjoo, muita tontura. Então, hoje em dia eu tenho amigas que estão passando por químio, mas é de uma outra maneira, de uma outra forma. Ainda bem, Sim. e a gente vê que a alimentação acaba, como você disse, acaba mudando isso, né, Aline? Sim, isso é interessante porque como desde o início a gente está conversando, cada câncer tem uma característica e Aham. até mesmo quando a gente pensa numa mesma região ou mesmo órgão, existem subtipos na mesma. Então, câncer de cólon não é tudo igual, câncer de mama também não é tudo igual. E aí, quando você observa, né, se esse câncer ele está avançado, se ele não está avançado, qual é o subtipo dele, se tem metástase, não tem, qual é a droga, né, que o médico vai ter que utilizar, vai fazer rádio, vai fazer quimio, cirurgia, hormonioterapia. Então, cada conduta vai ter uma particularidade. Então, tem câncer, sim, que a gente precisa se preocupar com a desnutrição. A grande parte, né, na verdade, dos cânceres, eles são hipermetabólicos, então tem ali uma característica de perda de peso, de perda de massa muscular, né? Não é à toa que 80% dos pacientes oncológicos apresentam algum grau de perda de peso, né? Então isso é muito sério. Contudo, alguns cânceres, como o câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, eles têm uma característica normometabólica, ou seja, você não tem um gasto aumentado por estar com esta doença. Então você não tem você não tem um risco aumentado de ter uma desnutrição, uma perda de massa muscular. É claro, isso é individual, né? Se você tem toxicidades muito grandes durante o tratamento, isso pode te impedir de se alimentar adequadamente. Mas não é o padrão, não é o comum de se ver. Então, pelo contrário, até pensando em câncer de mama, nós temos que tomar cuidado com o aumento de peso durante o tratamento, porque o aumento de peso também não é benéfico, né? Sim. Porque provavelmente a pessoa ela não está aumentando massa muscular neste momento, ela está aumentando o percentual de gordura. E percentual de gordura está super relacionado ao aumento do risco para desenvolvimento de câncer de mama e também um pior prognóstico, né? Caso a pessoa já tenha desenvolvido o câncer. Então, a gente precisa observar esses fatores. A Mônica, minha amiga, tá falando aqui assim, eterno inchaço, né? Que a pessoa também fica fica inchada, né? Durante muito tempo. Dependendo exatamente, né? Acho que também tem a questão dos corticoides também, dos medicamentos, a pessoa acaba ficando inchada durante muito tempo, né? Com esse inchaço, né? E é complicado. Para a mulher é um momento muito delicado de estar lidando com a doença, estar lidando com o câncer, ver o corpo mudando, né? Totalmente lidar com esse inchaço, lidar às vezes com a perda do cabelo, a perda da mama. Então, assim, é um turbilhão de emoções e de hormônios e de tudo mais. É bem complicado. E a alimentação pode ajudar nisso também, nessa questão de ajudar, vamos dizer assim, com as emoções, com os sentimentos. Eu digo isso porque, experiência própria, que eu até falei para você. Eu tenho problema de compulsão, porque a vida inteira eu fiz regime, era modelo, não sei o quê, então quer dizer, eu desenvolvi uma compulsão alimentar. Como eu falei para você, quando eu parava de fazer regime, quando eu resolvia comer, parecia que eu estava na guerra. Então, às vezes, quando a pessoa está meio deprimida, ela desconta na comida, né? Aquela coisa de, vou comer aquela comfort food, vou comer uma coisa, aquele bolo, aquele brigadeiro, aquela pizza, aquela coisa. E quando a gente está passando por uma situação como essa, nem sempre é a comida mais saudável, mais adequada para a gente, né? Então, tem como a gente substituir isso?
Isso também é um das minhas dos meus desafios, mas que eu faço com muito prazer, que é a elaboração de receitas, né, mais saudáveis, pensando em todos os efeitos colaterais, inclusive nessa demanda, porque tem alguns pacientes, até em uso de corticoide, que eles têm uma vontade exacerbada, maior por doces e carboidratos mais simples. Não, e claro, levando em consideração também esse quadro que você comentou, que já te acompanha, não é por conta do câncer, mas da compulsão e da fome emocional. Então, levando tudo isso em consideração, a elaboração de receitas mais saudáveis, o fato também de você não fazer uma restrição muito grande, né? Então, isso deve ser levado em consideração na hora de você fazer esse planejamento. Então, assim, dá para substituir, existem opções mais saudáveis, mas também, se for o caso, é interessante negociar ali com o paciente de você introduzir um doce tradicional, mas que você ensine aquele paciente a consumir esse doce tradicional, que ele comece a lidar melhor com as suas emoções. Então, você parte para uma nutrição também comportamental, para justamente vocês encontrarem ali um equilíbrio. Porque não adianta você restringir, né? Que nem eu já ouvi assim, tá com vontade de doce tipo uma laranja. Gente, não é a mesma coisa, você quer chocolate, você não quer laranja. Então, no final, você vai comer a laranja e o chocolate. Então, é melhor trabalhar a parte comportamental, né? E claro, e tem fatores também que influenciam isso que você comentou, se a comida deixa você mais feliz. Deixa, e isso é fisiológico, né? Tem alimentos que estimulam a produção de neurotransmissores do prazer, do bem-estar, que nem a serotonina. Então, dá pra gente trabalhar alimentos que estimulam essa sensação, alimentos mais saudáveis, e você vai trabalhando também essa fome emocional, essa parte comportamental, e você vai vendo uma evolução, né, da pessoa. Isso é muito, muito interessante também. O que eu acho que é interessante que você conversou, que eu acho que para todo mundo serve, não só para quem é paciente de câncer, gente, eu acho que serve para todo mundo. É questão de você aprender a lidar com a comida, que nem você falou, de negociar, você saber que tem um dia que você está no desespero, ok, você vai saber disso, você não pode também, meu Deus, acabou o mundo porque eu comi aquele pedaço, socorro. Mas assim, você saber quais são os alimentos saudáveis para você e você também descobrir, que nem a gente estava conversando sobre chocolate, eu adoro chocolate. Então, você gosta de chocolate amargo? Eu, por acaso, gosto. Mas antes eu tinha mania de comer chocolate diet porque eu achava que era mais saudável. E aí você falou, não, não é. O diet não é mais saudável. Não é? Então, aquela coisa, às vezes a gente acha que o adoçante de repente é mais legal. Mas não. De repente, o adoçante é um veneno. Então, a gente procurar substituições que realmente sejam saudáveis. Aquela coisa que você falou. O que está na feira é saudável, o que é natural é saudável. O mel procura ser mais saudável, né? Que nem você comentou, entre o tipo de açúcar, de repente o demerara acaba sendo uma opção mais razoável. É isso, Aline? Isso é legal, essa adaptação do paladar. Porque assim, por mais que você encontre um equilíbrio nesse consumo, né? Os alimentos mais saudáveis e daqueles que não são tão saudáveis, mas que são gostosos, né? Você vai adaptando o seu paladar nesse processo para que cada vez mais você necessite menos do açúcar e você sinta mais prazer em alimentos mais amargos ou com um menor teor de açúcar. Então, isso também é importante porque com a evolução do acompanhamento nutricional, esses fatores também vão sendo melhorados. Agora, essa questão do adoçante ela é muito interessante porque pelo menos eu cresci tendo essa visão do adoçante, né? Então, se você quer emagrecer, você usa adoçante. Imagina, usar açúcar é veneno. Então, nossa, eu crescia com aquele... Nossa, eu lembro até do cheiro, daquele gosto horrível, daquele que era de esguicho, assim, minha casa tinha, meus avós usavam. E, nossa, que coisa ruim. E aí, e hoje a gente sabe que, na verdade, esses adoçantes artificiais, eles não fazem bem para a saúde, pelo contrário, né? Não só pensando em câncer, mas pensando em outras doenças, resistência à insulina, né? Então, a questão do colesterol, aumento de triglicéridos.
Desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as bactérias intestinais, os micro-organismos que vivem no nosso intestino. Então, pensando em versões mais saudáveis, existem, por exemplo, que nem esse é o exemplo do mel, entre os açúcares, o açúcar demerara, mascavo. É açúcar? Tudo é açúcar e vai agir do mesmo jeito no seu corpo. Então, por isso que eu comentei no início da adaptação do paladar. O que é melhor? O melhor é não adoçar, é você se acostumar com o sabor natural do suco, da fruta, do iogurte, e você deixa o açúcar para uma ocasião mais especial, para um doce especial, algo mais eventual. Mas nesse processo, o ideal é que você então substitua por versões mais naturais ou utilize um adoçante mais natural, como é o caso da stevia, mesmo assim com equilíbrio no consumo. E aí você nesse processo vai adaptando o seu paladar para depender cada vez menos dos adoçantes e dos açúcares, né? Mas sempre a resposta vai ser a alimentação mais natural, né? Quanto mais artificial, pior, né? A Vera Borges perguntou, a minha amiga perguntou, o que você acha do xilitol? O xilitol, ele vem numa linha também de adoçantes mais naturais. Ele se assemelha muito, por isso que é comum as pessoas utilizarem também em receitas, porque ele substitui muito bem o açúcar, né? Contudo, o xilitol, ele acaba gerando um desequilíbrio nos micro-organismos do nosso intestino, como eu comentei, essa desbiose. Ou seja, pessoas que durante o tratamento, né, falando agora de tratamento, que estão com distensão abdominal, muitos gases, diarreia, constipação, o xilitol não é indicado. Né? Então, assim, apesar do xilitol vir numa linha de adoçantes naturais, então é melhor do que um aspartame, por exemplo, em excesso não vai fazer bem e para pessoas em específico, com esses sintomas em específico, também não vai fazer bem. Então, eu acabo indicando o stevia ou, se não, a redução do açúcar, mas a utilização de versões de açúcar mais saudável, como o mel, por exemplo. E a Ivana, bom, acho que você já respondeu. A Ivana perguntou se chocolate 70% pode. Ivana, uma das minhas melhores amigas, pode, Ivana, mas também não vai comer um tablete inteiro de chocolate 70%. Ah, isso é muito importante. Nossa, isso é bem interessante, Vanessa, porque assim, às vezes a gente fala, sei lá, tal alimento é saudável, né? Então, chocolate amargo é saudável, castanha é saudável. Aí a pessoa, ela entende aquilo como saudável e se entope daquilo, né? É como se ligasse, né, assim, uma chavinha, né? Saudável pode. Então, gente, cuidado, né? Tudo bem, é saudável, é uma versão melhor, mas assim, em excesso não vai fazer bem, toma cuidado, né? Até um caminhão de brócolis talvez não te faça bem, então cuidado. O que é muito interessante, eu tenho uma amiga, a Renata, até que eu te falei que faz uns bolos funcionais, sem lactose, sem glúten, e eu fiz até um post, eu compartilhei um post seu, você falando dos embutidos, e ela levou um susto, eu achei até engraçado levar um susto, porque falando sobre a questão dos embutidos, que há um estudo de serem produtos cancerígenos, que a gente fala do peito de peru, da salsicha, do presunto, do salame. Então, que são produtos que a gente tem que evitar, né? Assim, é uma coisa que não é. Tanta gente fala, ai, peito de peru é saudável. Muita gente, durante muito tempo, passava regime. Ai, olha, você quer emagrecer? Olha, é saudável, peito de peru. Mas não é bem assim, né? Não é mesmo. E essa questão do emagrecimento, ela é engraçada, porque daí você começa a ver todos os produtos que são direcionados às pessoas que querem emagrecer. Então, peito de peru, gelatina, os adoçantes, os alimentos diet, e esses Coca alimentos... zero! Coca zero. Gente, quer emagrecer... por conta, né, de prevenção, ou durante o tratamento, que nem no seu caso que você precisou, ou até mesmo quer ter uma alimentação mais saudável, na dúvida, vai para o natural. Vai para as frutas, para os legumes, para as verduras, para o arroz, para o feijão. Isso sim é mais saudável, né? Então tomem cuidado com o marketing também em torno dos alimentos, né? Então, agora falando dos embutidos de maneira específica, tem alguns alimentos, que é o caso dos embutidos, dos refrigerantes de cor mais escura, que contém caramelo 4,
do macarrão instantâneo, que tem aquele temperinho, do molho de tomate de saquinho. Isso eu não sabia do molho de tomate, fiquei passada. Do tempero pronto, né, que tem glutamato monossódico. Então, esses alimentos, em específico, essa lista que eu passei agora para vocês, já é comprovado, tá? Contém substâncias de alto potencial carcinogênico, ou seja, eles estimulam a proliferação ali de células cancerígenas, aumenta o risco do desenvolvimento de câncer. Então, eu costumo fazer uma analogia assim. Você pode até ter dentro ali, né, da tua célula uma informação genética de algum tipo de câncer, né? Então, aquela questão do hereditário. Uhum. Mas não necessariamente você precisa manifestar isso, né? Hoje a gente sabe que a carga genética ela tem um peso ali de 10% aproximadamente, né? A maior parte dos cânceres são fatores ambientais que tem um maior peso, né, que fica em torno de 90%. E a alimentação está dentro desses fatores ambientais. Então, você pode até carregar essa informação dentro de você. Mas imagine que os alimentos, seu estilo de vida, né, é um interruptor, né? Então, essa expressão dessa doença é um interruptor e você pode ir lá com o seu dedo acender a luz ou apagar a luz. Então, é mais ou menos isso, né? O seu estilo de vida, ele pode ativar essa expressão dessa doença ou silenciar a expressão dessa doença. Então, esses alimentos, como os embutidos, eles têm essa capacidade. Eles aumentam o risco para o desenvolvimento de câncer, ativando a expressão desses genes que você carrega. Então, tomem cuidado com os embutidos. E aí, o consumo de carne vermelha, teve até uma pergunta que me mandaram na caixinha, quando eu disse que ia fazer a live com você, sobre as carnes, qual é o melhor tipo de carne para se consumir durante o tratamento. Legal. Dá preferência às carnes brancas, né? Então, peixe, frango. A carne vermelha, que é a bovina e a suína, tem uma recomendação máxima de 300 gramas na semana, que você pode fracionar. Só que os embutidos não entram nesse cálculo, não entram nesses 300 gramas. Esquece. Isso, as carnes processadas, elas não entram nessa contagem. Tá. E em relação ao que você falou, muito interessante a respeito da carne vermelha, que eu achei que muita gente fala, ai, não pode comer carne vermelha de jeito nenhum, porque logo que eu descobri que estava com câncer, a primeira coisa que eu cortei foi a carne vermelha e o refrigerante, né, que eu falei o nome zero, que eu era viciada, assim, total. E assim que eu descobri, eu sabia que fazia mal e eu cortei. E quando você liberou a carne vermelha pelo menos uma vez por semana, foi até uma surpresa para mim, para você ver que a gente tem que procurar realmente um profissional. Mas não tem me feito falta. Eu tenho procurado comer mais peixe e frango. Mas a pergunta era justamente, eu não sabia que frango eu poderia comer tanto, porque às vezes a pessoa fala, ai, mas frango tem um monte de hormônio, não sei o quê, mas dependendo é melhor, mais saudável do que a carne vermelha nesse tipo de tratamento. E ovo? Pode? Ovo também pode, a não ser que tenha ali, né, uma contraindicação específica, né, individual. Ovo, na verdade, é um alimento super nutritivo, é uma boa fonte proteica, uma boa fonte de gordura, né, contém vitaminas muito importantes, inclusive quando falando em memória, então a parte cognitiva, que também é afetada durante o tratamento, né, então ovo, peixe, né, a chia, a linhaça, que são ricas em ômega 3 também, é muito interessante pensando na saúde cerebral. Mas o ovo pode consumir, não tem problema. E é até interessante porque você comentou do colesterol, né? Ah, mas posso comer ovo por conta do colesterol? Isso. Gente, pode. É claro, é necessário um equilíbrio, né? Alimentos de origem animal, ovos, leites, carnes, né? Eles contêm colesterol, sim. Em excesso, eles podem ter um impacto. Mas não é um ovo que você consuma diariamente, 2 ovos, que vai ter esse impacto, sim, tá? Até porque o contexto da sua alimentação, ele vai interferir muito mais, né? Então, se você come 2 ovos, mas você tem ali uma alimentação rica em fibras, em diferentes tipos de fibra, em vegetais, isso vai contar também muito mais.
A Deise, minha amiga aí da corrida, falou que é louca por ovo e a Deise corre pra caramba, tá sempre aí firmona. E Ivana, respondendo a minha amiga do chocolate, não, Ivana, não pode molho de tomate. Tem que fazer o tomate, tem que pegar o tomate aí tem que fazer, que nem o molho da mama. Você sabe que eu não sei cozinhar porcaria nenhuma, então eu vou botar a Bruna pra cozinhar, entendeu? Ou então pedir pros amigos fazer um molho de tomate pra mim. Ou uma marmita, entendeu? Funcional, natural, que hoje em dia tem um pessoal aí que faz. Mas molho de tomate eu também fiquei passada quando eu descobri que não era muito legal, viu? A Ivana também não cozinha que nem eu. Por isso que a gente é muito amiga. Mas a gente estava falando, né, disso, dessas surpresas de alimentação que a gente acaba tendo. O que eu achei super legal, que a gente sabe, mas a gente às vezes acaba esquecendo na questão de cozinhar, dos temperos, que você falou muito do açafrão, da cúrcuma, do gengibre, mas o pessoal tá muito assim na questão do açafrão, hoje em dia todo mundo tem falado, e você falou muito para mim, para eu usar esses temperos, essas coisas que acabam fazendo bem pra gente, né? Ai, Sim. Mayra, obrigada, tá falando que ela vai fazer para mim molho de tomate. Ah, aí sim, é isso que é amiga. O Tico da Estética já fez pra mim. O suquinho, ó, já tomei todo. O Kaique já fez o pão integral. Não queria mais o que na vida. Ah, também. Aí sim, hein? Legal. Das especiarias, você tinha comentado. É. Sim! Na verdade, uma alimentação com uma característica mais anti-inflamatória é mais adequada, né, nesta fase. E aonde que a gente vai encontrar essas substâncias anti-inflamatórias, né? Nos vegetais, legumes, verduras, nas frutas também, nos cereais integrais, nas especiarias, então temperos naturais são super bem-vindos, né? Então a cúrcuma ou açafrão da terra, né? Muita gente conhece como açafrão, gengibre, canela, cacau, as ervas Hum, frescas, né? Então alho, cheiro verde, alho poró, coentro, orégano, alecrim, delícia. cebola, alho, principalmente crus, né? Então esses alimentos, essas especiarias, né? Esses temperinhos são super bem-vindos durante o tratamento. Eles têm ali um potencial antioxidante bacana para proteção celular, substâncias anti-inflamatórias para diminuir aí o potencial de inflamação, ajuda na imunidade, né? Então, muitos, como o gengibre, contribuem também para minimizar alguns efeitos colaterais. O açafrão é muito utilizado também para diminuição de algumas dores. Então, durante o tratamento oncológico, o paciente pode sentir Olha. algumas dores também. Então, essas especiarias aí são super bem-vindas. Pode estar Ah. usando e abusando. Ai, deixa eu mandar um beijo para Patrícia Lira, que tem conversado muito comigo. Um beijo para você, Patrícia, para Eliana também, viu? Beijo para vocês. A Mônica, minha amiga, ela perguntou a questão dos carboidratos, da questão dos carboidratos que a gente tem que equilibrar, porque senão se transforma em glicose no organismo e tem essa preocupação também, né? A Mônica passou por um câncer de mama também e tal, então ela tem essa preocupação também. E ela está acabando de fazer outra pergunta: se gengibre em pó é válido. Boa pergunta, porque eu não sou muito fã de gengibre. Eu comprei o gengibre em pó e eu fiquei na dúvida. Pode? Pode, não tem problema. Pode utilizar o gengibre em pó. Não tem problema não. Pode? Extrato seco do gengibre, pode, não tem problema. Vai ter uma boa ação também. Os alimentos, quando frescos, né, eles têm um potencial anti-inflamatório Melhor, maior. né? Sim. Mas o pó também, por exemplo, né, a cúrcuma, você pode comprar tanto a raiz e utilizar, porque ela lembra um gengibre, né, a raiz da cúrcuma. Só que ela é bem amarela. Você pode usar tanto a raiz Sim. como o tempero seco. E o gengibre é a mesma coisa, não tem problema algum, pode estar utilizando. Agora, em relação aos carboidratos, isso é bem interessante, né? Existe um mito em torno dos carboidratos, de que os carboidratos, eles alimentariam o câncer, Isso. né? E aí, o que que acontece em relação a isso? Tem um pouco de verdade, tem um pouco de mito. Então, para explicar melhor para o pessoal de casa, toda célula do nosso corpo tem preferência por glicose para se alimentar, digamos assim, para produção de energia, né? Só que a célula cancerígena, ela também tem preferência por glicose, que é esse açúcar, mas ela também utiliza outras vias para a produção de energia, como gordura, proteína, do que você come ou das suas reservas. Então, a célula cancerígena, ela se assemelha muito a um parasita, digamos assim, que vai
pegar tudo que puder para sobreviver. Então, a célula cancerígena, ela tem mais receptores de glicose, então é claro que se você tem uma alimentação baseada em carboidrato simples, rica em açúcar, isso vai acabar potencializando o desenvolvimento do câncer, o aumento de percentual de gordura, de inflamação, que também está relacionado ao desenvolvimento de câncer, ao crescimento tumoral. Contudo, não é necessário retirar completamente o carboidrato da sua alimentação. O que hoje, né, é comprovado é que é necessário que você busque um equilíbrio no consumo de carboidratos, então pensando em quantidade e qualidade. Existem carboidratos e carboidratos. Então, uma aveia é completamente diferente de um açúcar. A aveia é um ótimo carboidrato, o açúcar já não. Então, você não tem por que tirar a aveia, por exemplo, da sua alimentação. A mesma coisa é a quantidade, né? Infelizmente, a gente vive numa carbolândia. A gente come carboidrato o dia inteiro, né? É de manhã, é no meio da manhã, é no almoço, é no jantar. Então, tá com fome, pega uma bolachinha. Às vezes, no almoço e jantar, são 2, 3 tipos de carboidrato. Então, é arroz, batata, farofa. Então, é muito carboidrato. Então, é necessário que eles não sejam o protagonista do nosso dia, da nossa alimentação. Os protagonistas devem ser os vegetais, verduras, legumes, né? A recomendação é de, no mínimo, 400 gramas por dia de vegetais, né? Então, é bastante coisa para a gente estar consumindo. E isso, sim, deve aparecer em maior quantidade. Agora, os carboidratos, então é necessário ver a questão da quantidade, que varia de pessoa para pessoa, e a qualidade, principalmente. Então, quando você encontra esse equilíbrio, os carboidratos, na verdade, eles podem ser muito benéficos para o tratamento oncológico, porque vai contribuir para a imunidade, vai contribuir para o bom funcionamento intestinal, a questão das fibras, né, para você se sentir mais disposta, menos cansada. Então, os carboidratos, eles não são vilões, né? Tá, tem que saber justamente saber como usar esse carboidrato, de que maneira comer, quando comer também. Tem essa questão de horário. O pessoal fala, ai, não vou comer carboidrato à noite. Isso também é individual, viu? Porque o que acontece? Quando eu digo individual, não é somente o seu padrão, a sua rotina. Mas é individual pensando. Hoje a gente sabe que tem algumas pessoas que têm algumas expressões gênicas, que são essas informações genéticas específicas, né? Nós nos diferenciamos devido a essas expressões. E tem algumas pessoas, sim, que não metabolizam bem carboidrato à noite. Né? Então, a gente não pode generalizar que carboidrato à noite é ruim para todo mundo, mas também não pode generalizar que carboidrato à noite é bom para todo mundo. Então, assim, é claro que se você não tem essa informação, eu não tenho essa informação do meu paciente, eu vou buscar o bom senso e o equilíbrio. Então, é necessário que haja um equilíbrio no consumo de carboidratos ao longo do dia, e aí pode ser que apareça um carboidrato no período noturno, desde que seja em menor quantidade, em boa qualidade, né? Então, esse equilíbrio é importante. É bom também reforçar que, assim, existem alguns tipos de câncer e estágios do câncer em que algumas estratégias nutricionais com baixo teor de carboidrato podem ser utilizados, tá? Então, hoje tem estudos muito positivos, né, mostrando, por exemplo, uma dieta com baixo consumo de carboidrato ou dieta cetogênica, mas isso ainda está sendo estudado, porque pode ser dúvida de algumas pessoas, isso está sendo estudado, ainda não é uma verdade para todos, né, são tipos muito específicos de câncer, pessoas sem risco nutricional, né, que mostra ali um benefício nesse tipo de estratégia nutricional. Então, é só para ficar claro que às vezes as pessoas podem ver, mas puxa, eu ouvi falar que a dieta tal faz bem. Depende, né? Voltando, e sempre buscar a individualidade e verificar o comportamento tumoral. Até o Kaique acabou perguntando, o Kaique da Fornada 013, sobre os pães de longa fermentação, que ele faz, até o pão que eu acabo consumindo, que é o pão totalmente integral, que ele faz e tal, que acaba fazendo bem, que nem a Vera tá perguntando de arroz integral sempre, né? Bom, quando eu como arroz, é arroz integral, imagino que seja isso, né? Sim, os cereais integrais, os carboidratos integrais, eles vão ser sempre as melhores versões. E no caso do pão, o pão de fermentação natural, o pão artesanal também, tá, gente? Porque assim, é só você pegar o pão que você compra artesanal ou até o de padaria,
com o pão de pacote fatiado, no dia seguinte esse pão, ou 2 dias no máximo, tá duro, né? Não dá para consumir. Agora, o pão de fatia, gente, dura que é uma beleza. Então, assim, por que dura que é uma beleza, Não né? é? Tem alguma coisa ali dentro, né? Então, realmente, muita química. Então, quanto a esses pães de fermentação natural, realmente pães. E os carboidratos integrais também, o arroz, né? Então, a aveia, que é rica em fibra, uma quinoa, né? Até porque é importante que tenha um controle, apesar do carboidrato não ser vilão, como eu disse, essa questão da quantidade e da qualidade é também visando que não tenha picos de açúcar no sangue, que é a hiperglicemia e a hiperinsulinemia, porque isso sim, a hiperinsulinemia, o excesso de insulina circulando no organismo, está relacionado ao crescimento tumoral, somente do câncer de mama, né? Porque as células mamárias têm mais receptores de insulina. Então, se você come muito carboidrato, vai liberar muita insulina e aí pode favorecer esse crescimento. Então, os cereais integrais são mais interessantes. Eu não sei quanto tempo mais que a gente tem de live, a gente começou um pouquinho depois do que as 9 horas, que se lembra que a gente fechou, não sei o quê. Sim. A Edilene está perguntando sobre a biomassa, que você mesmo falou para mim, que é super, pelo menos para mim, faria bem, né? Que é uma coisa que você recomenda. Não, a biomassa é vida, gente. Façam biomassa, inclusive no meu Instagram, nos destaques tem eu ensinando a fazer biomassa em casa. A biomassa, ela é super fácil de fazer também, dá para encontrar pronta em lojas de produtos naturais. Mas a biomassa, ela é uma fibra prebiótica, ela alimenta os probióticos, que são as bactériazinhas boas. Então, ela favorece o crescimento de bactéria boa no nosso intestino. Isso é maravilhoso para imunidade, por exemplo, para funcionamento intestinal adequado. Então, quem tem ideia, excesso de distensão abdominal, gases, e até prevenção de doenças. Ai, com certeza, né? E quando eu fui lá na Aline, olha que ela me deu de presente. Eu já botei mais aqui, ó. Gergelim, tudo mais que a gente tem que colocar até na fruta, na salada e tudo, né? Que faz bem pra saúde, né? Isso. As sementinhas, isso mesmo. A chia, a linhaça, o gergelim, eu ponho na bolsa e psyllium. levo. Teve até uma pergunta também se a linhaça é laxativa. Na caixinha de perguntas alguém mandou. Gente, a linhaça, se ela é laxante. A linhaça não é laxante, mas é uma fibra que contribui para o funcionamento intestinal. Então, se você consome essas sementes, você favorece um bom funcionamento do seu intestino, mas ela não é um laxante, tá? Não tem essa classificação. Olha, pessoal, se acabar a live é o seguinte, vai ficar depois gravado no IGTV, eu vou também compartilhar no Patricinha Casca Grossa e também vou mandar para a Aline. Vocês sigam a Aline, tá bom? Que vai ser muito legal vocês acompanharem, porque ela dá dica toda hora no perfil dela. Não é isso? Isso, inclusive, saindo aqui da live, eu programei uma postagem de uma receita. E receita doce, é um cookiezinho de aveia com chocolate, gente. Então fiquem de olho na receita. Mas eu utilizo as minhas redes sociais para justamente propagar essas informações, né, de prevenção ou também durante o tratamento oncológico, para estar ajudando, né, as pessoas a passarem por essa fase de uma maneira mais leve, mais consciente também. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar aqui, que é para poder gravar, que a Bruna tá me dando aqui, que eu tenho que encerrar, porque senão eu vou perder a live. É isso? Ela tá me ensinando aqui que eu não sabia. E aí depois, gente, quem tiver dúvida, manda pra Aline as perguntas no perfil dela, fala teu perfil aí, bom, vai estar gravado, mas pode falar, entendeu? E a gente, se que vocês quiserem, a gente conversa, vocês mandam o recado pra ela, vai, que é sensacional. Viu? Muito obrigada a todo mundo. Aline, super obrigada. Desculpa a confusão do começo. Imagina, adorei. Assim, divertida. Adorei. Vamos combinar mais vezes. Pessoal, muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Meu perfil é nutricionista Aline Barreiros, então podem mandar as dúvidas. Vai ser um prazer responder. E obrigada pelo convite, Vanessa. Adorei. Imagina, eu também. Beijo! Tchau, tchau. Um beijo. Boa noite. Tchau.